Max Dominique Celíria, sou autor e poeta. Eu acabei de publicar meu segundo livro aqui no Brasil. Como é que chama o segundo livro? E o título é Alvorecer do Exílio. Alvorecer do Exílio. Por que tem esse nome? Por que você pensou nesse nome? No primeiro momento, quando eu estava escrevendo esse livro, não tinha um título. Quando o livro acabou, que eu pensei no título. No primeiro momento, eu estava pensando na palavra de imigração. Aí, pensando, relendo o livro, e aí fiquei com essa impressão que, nossa, eu não sou um imigrante. Digamos, melhor dizendo, nossa comunidade, junto com essa questão, o contexto que explica a nossa presença fora do país, não é um movimento, como a gente pode falar isso? Um movimento normal de imigração. Aí foi o exílio mesmo. O pior é que o mais engraçado é que foi um exílio que foi orquestrado por uma organização ilegal, uma organização, até eu chamo de criminoso, né? Que chama de Kogup, que tem dentro dessa organização tem as embaixadas dos Estados Unidos, do Canadá e da França. E por trás disso tem toda um contexto histórico que tem a ver principalmente com a nossa revolução. É um assunto muito complexo, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas pensando em todo esse contexto, a gente foi, de uma certa forma, expulsado do nosso país. Então surgiu essa palavra substituindo a palavra de imigração com a palavra exílio. E a respeito do alvorecer, eu falei, nossa, como que eu estava pensando que eu estava trabalhando no meu primeiro romance que trata do mesmo assunto, eu falei, é só um começo. Então, Alvorecer do Exílio. Acho que surgiu bem depois da escrita do livro esse título. Um livro de poesias e crônicas? Sim, é um projeto híbrido. Porque os poemas que eu juntei nesse projeto são poemas que eu escrevi no intervalo do trabalho. Porque eu fiquei trabalhando, aí a gente tava. Não é só, eu percebi disso mesmo. Dentro dos haitianos que estavam trabalhando, e junto com eu, nessa pequena empresa de metalurgia, e a gente estava sofrendo foi um tratamento diferente, né? Acho que ninguém de nós trabalhava de carteira registrada e a gente não tinha valor de refeição, aí tem que levar comida, tem que se virar para chegar no trabalho. Às vezes a gente nos obrigava, de uma certa forma, foi uma política, eu me lembro de uma história de um dia de feriado, e tinha um chefe, né? O cara falou para nós
que o feriado não era um feriado para Pinhais, era para São José do Pinhais, que é uma outra cidade. Não era feriado nacional, o que é, não era para toda a palavra, digamos assim, mas era só para uma cidade. Aí a gente tem que vir trabalhar no dia do feriado. Eu me lembro que a gente ficou silencioso, bem silencioso depois. Ele estava falando, eu vi, eu pessoalmente eu percebi, eu sabia que era feriado nacional. Não me lembro direitinho do que feriado. Que feriado que não me lembro direitinho do dia do feriado, mas eu tava bem consciente disso. E o cara falou, mentiu para nós, pensando que a gente é bobo, que a gente não sabia disso, que poderia nos enganar. E aí a gente, acho que, eu me lembro que tinha 2 caras que não vieram, tipo, no trabalho. Mas como que eu precisava de dinheiro no momento, eu tava... não planejei nada também. Aí eu fui trabalhar. E bem depois eu falei pra ele isso. Eu falei, você nos enganou de uma certa forma, que eu falei também pra dona que eu percebia que a gente estava evoluindo numa situação de exploração total. Que a lei diz uma coisa que tudo que a lei falava a respeito dos trabalhadores estava nos fartando. E, estranhamente, estava fartando com todos nós, os haitianos. Esse episódio foi fundamental para que você escrevesse o Alvorecer do Exílio? Era, tipo, 1 hora de intervalo, era só descansar. Comer rapidinho, 10, 15 minutos para comer, esquentar comida. Na micro-ondas e come rapidinho e tentar ficar 40 minutos descansando. Aí a gente arrumou um lugar que a gente, todos ficaram. Mas não, depois de um tempo passando tudo, sabe? Passando toda essa situação na minha cabeça, eu fiquei, isso não é normal. E como que a escrita sempre foi uma forma de me expressar, né? Como que eu posso falar isso? A escrita sempre, faz muito tempo que a escrita sempre foi para mim uma forma de lidar com as situações ruins, por exemplo. Quando tem uma coisa que está que está ficando ruim, eu estou ficando mal a respeito de uma coisa, eu só escrevo a respeito disso. E aí, depois da escrita, parece que de alguma forma eu sempre fiz, é sempre uma ocasião para mim tratar, sabe, resolver isso do meu jeito. Eu escrevo sobre isso, é minha percepção sobre o que aconteceu. Depois disso eu fico mais leve, sempre fico mais leve. Aí eu fiquei pensando na situação e aí a melhor forma no momento para mim enfrentar essa situação que eu não gostava de jeito nenhum, e aí ela escrever. E esse momento era um momento certo para mim escrever. Eu fiquei assim, levei as coisas na minha mochila, uma caneta, caderno, fiquei escrevendo. E também
tem uma parte que eu tenho vários textos, poemas e de crônica também que eu escrevi nos ônibus. Sobre o que você fala no Alvorecer do Exílio? São recortes, são impressões da tua vida aqui no Brasil? Principalmente isso? Digamos que é um diário, né? Sabe? Acho que de uma alguma forma escrita, gente, como qualquer autor que está escrevendo qualquer tipo de texto que seja, é um diário. É o diário do autor e fora disso, quando o texto fica pronto, o assunto o assunto sempre ir além disso. Sempre ir além disso. Por exemplo, quando terminou o livro, o assunto, e o leitor que vai ler vai ter sua impressão sobre o livro. De uma certa forma, foi o meu diário recém-chegado numa cidade. Que ano você chegou em Curitiba? 2018. Janeiro de 2018. Observando a cidade, observando as pessoas, observando o sistema, enfrentando logo que eu fiquei enfrentando as coisas, né? Porque a gente até sofri de agressão com uma arma numa loja, um cara colocou, acho que eu contei isso também no livro. Era isso. É um diário que tem uma forma híbrida de crônica que eu construí o começo do livro, por exemplo, como um prólogo e com alguns poemas que eu escrevi no trabalho e por aí nos ônibus que eu juntei, que deu esse resultado. E a editora gostou e aí a gente publicou. Tem um texto nesse teu último livro que você fala que chegar em Curitiba te deu a sensação como se fosse o primeiro beijo de uma namorada, onde se esperava uma longa trajetória de amor, né? Como é que tá esse teu caso com Curitiba e com o Brasil? Assim, como é que tá esse romance hoje? Nossa, acho que é uma história que eu tô escrevendo ainda. São páginas. Digamos que esse livro é uma página, viu? Porque, sabe, falar, se eu não posso falar assim que definir a história, que é assim, tipo, colocar, sabe, qualificar, te falando que é definir a história ainda, porque estou observando, estou na observação, bem na observação mesmo, e porque enfrentar uma cultura não é simples, não é algo simples, porque eu deixei meu país, que eu já tinha mais de 20 anos, aí meu país já me construiu, né? Eu tinha uma cultura, hábitos, eu tinha uma visão do mundo. Eu acabava de publicar o meu primeiro livro e tal, tudo mais, com esse fogo de um jovem poeta, um jovem autor. Eu tava bem nessa vibe aí. Aí o país ficou cada vez mais quente, né? Tipo, cada vez mais complicado. E aí com minha família a gente resolveu falar, você pode estudar fora, você pode continuar escrevendo, você pode tirar digamos assim, uma fé, tipo, sair do país, pelo menos, para um tempo. Depois, se você quiser, você vai voltar e tal. E porque eu sempre tive projetos também pro país, com a literatura,
E hoje também que eu estou cruzando psicologia na Unifesp, vai chegando também outros projetos a respeito da crise, da pós da crise que está acontecendo no meu país, porque é minha responsabilidade enquanto tipo haitiano. Aí era essa percepção, né, de deixar tudo isso para trás e de uma certa forma que eu não quis deixar com essas lembranças, com a sensação, sabe, com o amor que eu sempre tinha, que eu sempre tenho, que ainda, sabe, que não vai acabar no meu coração pro meu país, e para enfrentar um novo território, um novo sistema, nova cultura. E quando eu cheguei aqui também foi bem, sabe, é por isso que eu usei essa imagem quando estava passando, atravessando a fronteira, eu senti como um cheiro, né? Não sei definir esse cheiro. Como que eu falei no livro, é um cheiro anônimo. Porque tive uma mistura estranha de esperança, de medo, sabe? Todo esse mundo desconhecido que era para me descobrir, que era para me enfrentar. Mais para frente que eu percebi disso, estou enfrentando. Por que estou falando que estou enfrentando? É porque eu encontrei coisas estranhas aqui no Brasil que eu nem imaginava. Antes de deixar o meu país, eu adorava assistir o time do Brasil jogar, eu gostava. Mas hoje eu não assisti mais o time do Brasil, mas de uma certa forma eu não assisto mais futebol. Eu jogo futebol, mas eu parei de assistir, questão de tempo estratégico também. E era tudo isso, essa mistura, né? E as minhas experiências aqui no trabalho, eu fui violentado também, sabe? Sofri de racista e tudo, discriminação e tal. Se isso a partir de tudo isso surgirem questionamentos, questões importantes, questões que têm a ver com minha identidade, sabe? Quando você estava, sabe, um jovem autor que deixou o país com essa força, esse fogo de vou num outro lugar para continuar produzindo e tal, tudo mais, eu vou ter contato com outra cultura e vou usar tudo isso junto para produzir uma literatura mais ampla. Aí, de quando você chegou e a realidade não é a mesma, tem que enfrentar umas coisas que, como ser humano, você acha que sabe, coisas estranhas, sabe, coisas estranhas que coisas que nunca, porque no meu país, você só fala que é um país de crise e tal, a gente nunca sofreu de agressão com armas, sabe? Assim, tudo que aconteceu só aqui. E quando aconteceu comigo, eu fiquei desorientado, sabe, vacilhando com com essa questão de identidade, aí surgiu essa grande pergunta que é quem eu sou fora do meu país, quem eu sou. É aqui também que eu comecei a ter mais consciência da minha pele, sabe, da minha identidade como negro.